O Senhor ensina em sua igreja. Mensagem do dia 4 de agosto de 2018. Senhor Jesus, ajude-nos a segurar firmemente a sua mão e a segui-lo, mesmo através dos arbustos e sarças das objeções dos homens. Nós somos muito pequenos. Precisamos que você nos pegue com a sua mão amorosa para nos conduzir. Amém. Meu tempo de adoração nos últimos dias tem sido muito doce, pacífico e encantador, pois o Senhor da minha vida dançava comigo todas as manhãs, segurando-me com firmeza e segurança na certeza de seu amor. Para ser honesta com você, não conseguia enxergar além dos ombros durante a maior parte do tempo. De vez em quando, eu vislumbrava a gente em uma pista de dança, mas eu não conseguia enxergar além dos ombros, da barba e dos olhos dele, porque estava tão fascinada por estar tão apertada em seus braços. Apenas pela sensação de segurança que isso oferece, eu me agarrei a ele com toda a minha força. Eu estou com tanta fome por você, Jesus. Eu preciso de sua força, sua sabedoria, seu encorajamento e as graças para orar fielmente pelo Estado sombrio e pelos líderes mundiais corruptos. Tem sido uma luta tão grande, não saber quando finalmente vamos ver a justiça. Peguei um cartão rema que dizia: coloque sua confiança em mim. Então, Jesus, eu confio em você. E você disse que queria falar conosco todos os dias. Então aqui estou. Eles têm tantas objeções à minha última mensagem. Por favor, me guie através disso. Jesus começou. Alguém já perguntou como seria a minha igreja se Roma não tivesse se envolvido? Não é o caso dos ortodoxos, Senhor. Roma não se envolveu lá. Claire, em todos os casos, a política cooptou a igreja. Quando os homens veem uma coisa boa e autêntica, é de sua natureza compreender o controle para torná-lo maior e melhor. Em suma, para fazer uma instituição fora disso. Eu nunca pretendi isso. Eu sempre pretendi que pequenos grupos ministrassem com aqueles que moravam nas proximidades. Sim, havia necessidade de organização e de manter os ensinamentos verdadeiros, mas os homens sempre trazem sua bagagem e autoimportância para a equação, porque há um desejo inato de controlar e proteger. É por isso que é necessário que eu venha à Terra novamente e habite com o meu povo. Eles nunca vão acertar sem mim. Sim, deve haver superintendentes, bispos, mas não viver em opulência, o que gera ganância, rivalidades, distração e incredulidade. Antes, devem ser homens e mulheres de estatura humilde e edifícios de natureza comum, não palácios e fingimentos, nunca palácios e fingimentos. O que aconteceu com a minha igreja? Foi trágico, mas obrigado a acontecer. A única coisa boa que fez foi trazer consistência. Mas, sem a minha influência, também trouxe dinheiro, posição e fama, e que entrou e assumiu o controle. Será preciso muito cuidado para ressuscitar o que eu dei, mas a ação do Espírito Santo, através dos tempos, restaurará a estrutura com total fidelidade aos meus desejos. A pobreza evangélica e a simplicidade são os blocos de construção absolutos para os ministros de minha igreja e sua restauração. Subtraia a realeza e as formas ricas, as cerimônias e rúbricas de Estado da igreja, e você estará de volta a Jerusalém durante o 1º século, com simplicidade exemplificada. Este sou eu, a propósito.
Ele sempre sabe quando estou duvidando. Esta é realmente a voz do Senhor? Eu tenho que verificar isso. Quando você constrói prédios extravagantes, Continuou ele, com enfeites luxuosos, você convida aqueles cujas vidas estão focadas nessas coisas, além de roubar os ácaros da viúva. Quando você mantém tudo pequeno e humilde, você convida aqueles que estão mais focados em mim e nas minhas ovelhas. Por que você acha que eu sou tão rigoroso com você? Por que você acha que sua casa é tão pequena? Sua roupa tão pequena e pobre? Este é o exemplo que quero para todos os meus pastores. Não quero nada do mundo representado em minha igreja. Quando a fé foi para Roma, os caminhos políticos do Estado começaram a dominar a simplicidade dos meus apóstolos. As mulheres foram rejeitadas no ministério e a homossexualidade era abundante. isso foi? Isso mesmo, você me ouviu, abundantemente. Estava ligado ao poder político, pois aqueles que desejavam permanecer em posições de poder nos cortes dos governantes davam uma demonstração superficial de conversão, mas continuavam em suas práticas obscuras. Eles não queriam perder suas posições, então fingiram se tornar cristãos. E quanto a Jerusalém, Senhor? O que aconteceu lá? A igreja florescera indo de casa em casa, partindo o pão, cantando salmos, cuidando dos pobres, continuando nos ensinamentos à medida que os livros do Novo Testamento eram escritos. Quando a perseguição surgiu, somente os profundamente devotos e fiéis permaneceram. Os mistérios sagrados foram mantidos longe da contaminação e todos os dias os apóstolos cresciam no profundo entendimento do que eu deixara para que fossem fortalecidos. Minha mãe foi um grande consolo para eles, enquanto ela continuava a compartilhar o que eu havia comunicado a ela quando me tornei adulto, e nas histórias, e eu cresci. Bem, o que você quer dizer, Senhor? Ela sabia que eu era o Messias, e não era nada parecido com o que as pessoas religiosas do dia estavam esperando. Ela sabia que eu era perseguido e seria morto. Claire, não apenas as palavras de Simeão para ela, mas o conhecimento dos escritos sagrados que lhe foram comunicados em sua juventude no templo foi um alicerce sobre o qual ela entendeu que todas essas coisas estariam por vir e que elas realmente aconteceriam, exatamente como foram escritas. Ela foi excepcional desde muito cedo. E minhas palavras penetraram profundamente em sua pequena alma, indelevelmente impressa. Esses são grandes mistérios que muito poucos entendem. Ela não era apenas uma mulher como todas as outras. Ela fora escolhida desde o nascimento para me trazer ao mundo. E um dos preparativos que a acompanhavam nesse mundo era o privilégio de sangue não curado. Em outras palavras, pela graça divina, ela recebeu o sacramento do batismo quando foi concebida. Tinha que ser assim, ou eu não poderia ter crescido em seu ventre com a mancha do pecado em seu corpo. Lembre-se, ela teve Raabe, a prostituta, em sua ascendência. Está fora do âmbito da compreensão cotidiana saber que tipo de mulher era necessário para que eu habitasse seu corpo e extraísse alimento dele. As preparações foram elaboradas e ao longo da vida. Não era suficiente que ela recebesse esses privilégios especiais, ela tinha que ser fiel a eles toda a sua vida. Uma aguda consciência do pecado guiou suas ações
quando passou toda a sua infância focada na glória e pureza de Deus. Isso também era uma graça milagrosa. Ela não tinha nenhum dos impulsos para o pecado que vem com a natureza de Adão. O sangue é muito, muito poderoso, Claire. Sua ciência nem sequer começou a entender seu significado. A mancha dos pecados através dos séculos teve que ser removida por um ato de graça para ela me carregar no útero. E junto com isso, veio um parto indolor, um evento tão sublime que até os anjos ficaram maravilhados. Oh, tantas coisas você, meu povo, não sabe. Tantas coisas você assume e presume. Mas um dia tudo será revelado e corrigido em suas mentes. Então você vê, seu começo foi muito diferente do que até mesmo os melhores retratos de Hollywood, volumes e volumes, poderiam ser escritos sobre sua infância e maternidade, em preparação para a minha encarnação e meus primeiros anos, quando eu estava crescendo. Mas, voltando ao caminho que minha igreja era antes de ser entregue aos romanos, tudo foi guiado pela minha mão e pelo Espírito Santo, como os apóstolos administravam a igreja. As coisas foram feitas simplesmente sem cerimônias pomposas. E nesse aspecto, Hollywood acertou em retratar a última ceia. Nós nos sentamos no chão, em esteiras. O quarto era espaçoso, mas sem qualquer sinal de luxo. Claire, isto é o que eu quero que minha igreja retorne. Não estar sentado no chão, mas sim a simplicidade absoluta. E se sentar no chão é o costume de uma determinada região, então isso é perfeitamente aceitável para mim. O que eu não quero é qualquer indício de privilégio ou ostentação. Bem, Senhor, como podemos nos preparar para a colheita de almas que virão da igreja? Primeiramente, gostaria de deixar claro para todos que esta igreja é minha igreja desde o início. Eu não introduzi política, poder e dinheiro na minha igreja. Essa foi a invenção do homem e o plano premeditado de Satanás. Ele sabia que o poder e o prestígio iriam varrer a igreja e transformá-la em uma instituição mundana, abrindo espaço para todo tipo de mal. Eu escolhi os apóstolos que seriam a base. Eu apresentei as ajudas ou sacramentos que dariam força à humanidade para vencer o pecado. E foi o meu Espírito Santo que desceu ao cenáculo no Pentecostes. Esse foi o poder do alto que lançou o caminho, ou minha igreja, que passou por muitos nomes. Foi a minha igreja que foi a Roma e se envolveu nos caminhos dos homens, que estou desfazendo agora, e nunca, nunca será trazida à vida novamente. Minha igreja não está nos salões dos grandes, está nos corações dos pequeninos, que me receberam e vivem por mim. Estas são as minhas pedras vivas, e elas serão mais uma vez a estrutura da minha igreja. E como prometi, as portas do inferno não prevalecerão contra eles. Meus preciosos moradores do coração, vocês devem compreender e guardar todas as coisas que são de Deus e rejeitar todas as coisas que são dos homens. Muito poucos de vocês, incluindo Claire, compreendem quão grande e de longe é a ação do meu Espírito naqueles que viveram antes e como eles contribuíram para o edifício espiritual e para o trabalho da fé que ensinei. A maioria de vocês está no escuro, porque vocês foram mantidos no escuro. Religiosidade e espíritos religiosos formaram a maioria das mentes desinformadas, saídas da verdade
por muitos homens que buscam iniciar sua própria igreja, introduziram erro e desinformação nas igrejas deles, e isso fez com que a maioria da fé cristã, se não todas, carecesse seriamente do fundamento que estabeleci em Jerusalém. E muitos de vocês são pequenos desajustados que se agitaram, doentes de hipocrisia e rejeição, confusos, atormentados e subequipados para viver nesta era de Satanás, nestes tempos do fim. Eu gostaria de restaurar isso para você, mas vejo que muitos vêm a este canal para ensinar e corrigir. Você está corrigindo os outros com o erro, e você mesmo não tem toda a verdade. Nem Claire, mas eu gostaria de usar este canal para endireitar alguns mal-entendidos, incapacitantes, sobre como eu estabeleci minha igreja e o que eu transmiti aos apóstolos, e que Espírito Santo continuou nas pedras vivas da minha igreja. Mas você não aprenderá nada se estiver preparado para corrigir e direcionar pessoas neste canal. De fato, você vai os deixar amargurados porque você não foi recebido como o professor ungido. Eu adoraria abrir o seu coração e mente para as minhas verdades, mas eles estão fechados com as opiniões dos homens. Você não encontrará paz e compreensão aqui, a menos que você conheça a minha voz. Não a voz de seus pais, seus pastores ou grandes teólogos, mas minha voz. Você é bem-vindo para ficar e aprender, mas não é bem-vindo para vir e ensinar. Há aqueles neste canal que têm corações de ouro puro e conhecem a minha voz da voz dos homens. Você será grandemente enriquecido nas próximas semanas e juntos nos elevaremos acima dos obstáculos pessoais à santidade que estiveram no seu caminho durante toda a sua vida. Muitos de vocês que ansiaram por intimidade comigo receberão as ferramentas para ir muito além do que esperavam. Estou preparando um povo peculiar para mim mesmo, um povo que vive no meu coração, conhece a minha voz e ama as minhas ovelhas. Um povo que, meticulosamente, expulsará um espírito religioso de seus corações e mentes, e não se colocará na justiça própria dos fariseus, que julgam como o homem julga. E com este povo, restaurarei a minha igreja de Jerusalém, juntamente com todo o meu espírito, nos últimos 2000 anos. Vocês serão ridicularizados, desprezados, acusados de heresia e expulsos das igrejas tradicionais que aderem tão estritamente aos ensinamentos e tradições dos homens. Mas vocês se assemelharão àqueles que realmente acreditaram em mim, apesar de terem sido excluídos por oficiais religiosos do meu dia. Vocês serão como os pequenos que me acompanharam em minhas viagens ministeriais. Vocês serão como os homens e mulheres que foram para o deserto, para viver uma vida pura e imaculada. E vocês serão felizes, supremamente felizes, com o conhecimento de sua salvação, vivendo para mim e para mim somente, enquanto você cuida dos feridos, alienados e perdidos deste mundo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Fiquem comigo. Tenho muito a lhes ensinar.